Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Eu chamo Filipe Ferreira e hoje vou iniciar aqui uma nova série, portanto, um bocadinho similar a outra que já tenho feito aqui e que é os melhores segundo os álbuns de estúdio. Portanto, eu já fiz aqui 6 ou 7 vídeos, portanto, sobre os melhores álbuns de estreia, portanto, os chamados debut álbuns. Disse que iria fazer no máximo uns 10, depois no fim iria fazer o meu top 10 definitivo dos melhores álbuns de estreia. Portanto, a minha ideia era fazer só um vídeo com os 10 melhores segundo os álbuns de estúdio, os chamados Sophomore Albums. Mas comecei a preparar o vídeo e vi que há muita coisa mesmo. Portanto, eu provavelmente irei fazer 4 ou 5 vídeos, portanto, com os segundos álbuns, portanto, e depois no fim talvez farei então o meu top 10 definitivo. Portanto, isto hoje é sem nenhuma ordem específica, portanto, 10 que são, na minha opinião, dos melhores segundos álbuns de estúdio, portanto, álbuns que sucedem ao álbum de estreia, e que nem sempre é fácil, porque muitas vezes o álbum de estreia colocou a banda ou o artista num patamar tão elevado que às vezes o segundo álbum pode ser uma verdadeira armadilha, e acontece em muitos casos. Não é o caso aqui destes álbuns que trago aqui, portanto, os primeiros 10. E é curioso porque assim, este vídeo, a minha ideia era já tê-lo feito na semana passada, mas a semana passada foi para fazer o vídeo das aquisições do mês de março, e é curioso porquê. Mas já tinha alguns preparados, alguns já tinha anotado alguns segundos álbuns que queria pôr no vídeo, e é curioso porque esta semana um youtuber que eu sigo e que gosto muito fez exatamente um vídeo destes aqui, portanto, os álbuns, os melhores segundos álbuns, os chamados Sophomore Albums, na opinião dele. E eu disse, pronto, isto é mesmo um sinal, tenho mesmo de fazer este fim de semana o vídeo, e ele até acabou por cometer um erro gravíssimo, porque ele colocou, o primeiro que ele colocou logo, foi um tiro mesmo no pé, que foi, ele colocou como segundo melhor álbum, não é? Como o melhor segundo álbum de estúdio, o do Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. E é claramente um erro grave, portanto ele está a ser massacrado nos comentários com isso. As pessoas também têm que ter um bocadinho de calma, porque isto não é fácil, muitas vezes estamos a pensar uma coisa e dizemos outra. Ali naquele caso ele optou por continuar com o vídeo, manteve o vídeo, na minha opinião, mal, porque de facto é um erro muito grave. Portanto, o segundo álbum de estúdio do Simon Garfunkel não é o Bridge Over Troubled Water, está bem? Portanto, hoje aqui os primeiros 10 que eu considero segundo os melhores álbuns de estúdio. E vou começar logo aqui por um grande segundo álbum. Portanto, estou a falar dos Led Zeppelin, aqui com o Led Zeppelin 2. Portanto, isto é uma remaster. Tenho também aqui o original, é quase impossível, é muito famoso. É o chamado Hot Mix, cortado pelo Robert Ludwig. Portanto, isto é a melhor alternativa que há, que é a edição do Jorge Pairos, sonsaço mesmo. Tem também um CD, e este é daqueles casos que me dá a convicção plena que nunca poderei abandonar por completo o vinil, porque isto aqui destrói qualquer CD. Destrói esta edição aqui de Jorge Pairos, muito potente. Quem conhece ou quem tem o original, eu estou a falar o Hot Mix do Robert Ludwig, diz que este aqui dá 90-95% da prestação do Robert Ludwig. Portanto, estou muito satisfeito. Portanto, é um grande segundo álbum. Portanto, ele sucedeu ao álbum de estreia, que é o meu preferido, mas eu aqui estou por a minoria. A maior parte das pessoas prefere claramente aqui o Led Zeppelin 2, que é um grande segundo álbum. Não acaba por ser um upgrade relativamente ao primeiro álbum, apesar de eu gostar mais do primeiro álbum. Aqui, como disse, estou pela minoria, portanto as pessoas preferem claramente o segundo álbum. É um álbum que hoje em dia gosto mais do que gostava antes, portanto é um álbum muito poderoso, grande segundo álbum. Portanto, o primeiro que trago aqui hoje
que eu considero como dos melhores segundos álbuns de estúdio, o Led Zeppelin 2 de 1969. O segundo álbum que trago aqui, que eu considero que está também entre os melhores segundos álbuns de estúdio, é um grande álbum. Este é o meu preferido da banda, apesar de gostar muito do primeiro, vejo muita divisão entre o primeiro e o segundo. Eu vou dar uma ligeira preferência a este, embora o primeiro seja muito bom, dou uma ligeira preferência a este. Portanto, o segundo álbum que trago aqui hoje é o What's the Story de Morning Glory dos Oasis. Portanto, tenho aqui o vinil, na altura comprei, aliás, na altura quando saiu, eu comprei a cassete original, depois mais tarde o CD, e há cerca de, ainda não tem 2 anos, comprei aqui talvez animei, comprei aqui o vinil. Portanto, é um vinil duplo, são 2 discos, e este é daqueles casos que, se no dos Led Zeppelin eu digo que aqui nunca poderia abandonar o vinil, porque aquilo é um caso flagrante que o vinil destrói completamente o CD. Este, não vou dizer que o CD destrói o vinil, mas é igual, portanto, isto não faz sentido ter estas 2 edições, porque é a mesma coisa. Isto é como trocar uma nota de 10 por 2 de 5. Portanto, este álbum não ganha nada em ser em vinil, mesmo sendo desdobrado em 2 vinis. Não ganha mesmo nada com isso. Nada. E eu já devia esperar isso. Porque assim, os Oasis são praticamente um dos pais da chamada Loudness War. Portanto, ela já existia, a Loudness War, mas foi aqui em 1995, ali, passagem de 94 para 95, que a coisa se começou a acentuar, está bem? Portanto, mas é um grande álbum, como disse, é o meu preferido dos Oasis, por uma ligeira margem, mas é o meu preferido dos Oasis. Tenho das minhas músicas preferidas de sempre, a Wonderwall, está bem? Portanto, o segundo álbum que eu trago aqui hoje, um dos melhores segundos álbuns de estúdio, Oasis, What's the Story, Morning Glory, de 1995. O terceiro álbum que trago aqui hoje, ainda recentemente já falei várias vezes aqui no canal, é um álbum que eu gosto muito, nem no início nem por isso, depois aprendi a gostar com ele ao longo dos anos e curiosamente aprendi a adorá-lo em vinil. Portanto, aqui um bocadinho contra a lógica. Portanto, o terceiro álbum que trago aqui hoje, os Nirvana, com o seu Nevermind, de 1991, aqui o CD original. Também tenho a cassete, na altura quando saiu comprei em cassete original, depois o CD, e há uns anos, talvez há uns 4 anos, vai fazer agora 4 anos, comprei este vinil, e este vinil, um bocadinho contra a lógica, na minha opinião é claramente superior àquela edição em CD. Portanto, isto é uma remasterização do Bernie Goodman muito boa mesmo. Portanto, é daqueles álbuns que eu aqui dou uma preferência clara ao vinil. Portanto, ele sucedeu ao álbum de estreia, e este é dos álbuns mais míticos na história da música, tá bem? Mais míticos na história da música, dos melhores álbuns, sempre gosto ou não, é dos melhores álbuns de sempre, portanto, e é um segundo álbum, portanto, tinha que estar aqui no vídeo. Portanto, o terceiro que trago aqui hoje, Nirvana com Nevermind, de 1991. O quarto, um dos meus álbuns, é assim, eu não sei, eu já mudo muito de opinião relativamente à posição. Se considero este álbum o meu segundo preferido, sempre o terceiro, eu alterno muito entre este e o dos Counting Crows, o August on Everything After. Mas é claramente o meu top 3 de sempre, portanto, seja a segunda ou terceira posição, é o meu top 3 de sempre. Portanto, o quarto que eu trago aqui hoje, Radiohead com o The Band, tá bem? De 1995. Este é o vinil, este tem vários CDs, tem CD normal, tem uma edição dupla, tem 2 CDs, este tem o meu local de trabalho. Também não posso dizer que o vinil ganhe muito relativamente ao CD, se calhar é ela por ela também, mas este é um álbum que eu gosto muito. Ele sucedeu o álbum de estreia ao The Band e é o meu preferido dos Radiohead. Aqui estou pela minoria, eu sei que estou pela minoria, mas este álbum diz muito, foi aqui que começou a minha grande paixão pelos Radiohead. Já tinha dado ali um cheirinho no álbum de estreia no The Band, mas aqui tornou-se uma paixão total.
ao ponto de ser a minha segunda banda preferida de sempre. Portanto, o quarto que trago aqui hoje, Radiohead com The Band, de 1995. O quinto que trago aqui como dos melhores segundos álbuns de estúdio, este não tem mesmo em vinil, e não faço questão disso porque as edições, como já disse recentemente aqui, as edições deste álbum em vinil não são nada famosas. Há uma que se destaca, mas é muito cara e não faço questão disso. Portanto, a maior parte das reedições que existem deste álbum, a quase totalidade é de qualidade muito má. Tá bem? Portanto, o quinto que trago aqui hoje, os Pearl Jam, aqui com o Versus de 1993, está bem? Portanto, ele sucedeu ao álbum de estreia ao Ten, para muitos é o melhor álbum dos Pearl Jam. Eu dou uma ligeira preferência a este, como disse, já disse várias vezes aqui no canal isso, porque tenho aqui a minha música preferida dos Pearl Jam, a Daughter, está bem? Portanto, o quinto que trago aqui hoje, que eu considero como dos melhores segundos álbuns de estúdio, os Pearl Jam com o seu Versus de 1993. Este aqui, também o sexto, também não tem em vinil, mas esse faço questão de ter em vinil, não o original, porque o original é muito complicado, muito caro, e os que existem não é fácil encontrá-los, e os que existem estão em condições muito más, na maioria dos casos em condições más, porque é um álbum que tem 56 anos, está bem? Portanto, mas saiu uma reedição, pode-se dizer que é uma reedição audiófila, o ano passado, que acabarei, quando surgir uma oportunidade, acabarei por comprar em vinil, está bem? Portanto, o sexto que trago aqui hoje, os Black Sabbath com o seu Paranoid, está bem? De 1970, portanto ele sucedeu ao álbum de estreia, homónimo, também lançado no mesmo ano, também 1970, que é o meu preferido dos Black Sabbath. Aqui também estou um bocadinho pela minoria, apesar de ver muita gente a gostar do álbum de estreia. Aqui a maior parte das pessoas vai aqui para o Paranoid, que é do mesmo ano, portanto é o álbum que sucedeu ao álbum de estreia, é um grande álbum, portanto toda a lógica estar aqui na lista dos melhores segundos álbuns de estúdio. E como disse, quando tiver, apesar de não ser muito a minha praia, ser um estilo muito mais pesado dos meus gostos habituais, é um álbum que eu gosto, portanto quando surgir a oportunidade de comprar essa edição específica em vinil, irei comprar. Há reedições deste álbum em vinil, há muitas, mas também de qualidade muito duvidosa, completamente digitais, portanto para isso, digital, mais vale permanecer com o CD. Portanto, o sexto que trago aqui hoje, Black Sabbath com o seu Paranoid, 1970. O sétimo que trago aqui como dos melhores segundos álbuns de estúdio, e este gosto mesmo muito, é das minhas bandas preferidas, portanto está ali bem no início da minha segunda linha, como já disse, extensa de bandas preferidas. Portanto, eu estou a falar dos Portishead, aqui com o seu segundo álbum, homónimo, chamado também Portishead, de 1997. Na altura comprei o CD, depois ainda não tem 2 anos, comprei aqui o vinil. Acaba por ser uma experiência diferente. Eu não posso dizer que o vinil seja melhor que o CD, ou que o CD seja melhor que o vinil. É um álbum que eu gosto muito e eu dou uma ligeira preferência ao álbum de estreia, ao Dummy, mas este segundo álbum, este Portishead, este homónimo, é muito, muito bom, muito bom. Eu já disse várias vezes aqui, a Beth Gibbons, a vocalista, é das minhas vozes preferidas de sempre, portanto tem toda a lógica estar aqui, está bem? Portanto, o sétimo que trago aqui hoje, portanto, os Portishead com o seu álbum homónimo, chamado também Portishead, de 1997. O oitavo que trago aqui, é um álbum que eu gosto muito. Muita gente pensa que é o álbum de estreia. Eu durante alguns anos também pensava, portanto eu não critico, durante alguns anos ali no meu início, pensava que também era o álbum de estreia. Não é o álbum de estreia, é o segundo álbum, está bem? Toda a lógica estar aqui. Portanto, eu estou a falar do Van Morrison com o seu Astro Weeks, está bem?
Aqui o vinil, isto é uma reedição do início dos anos 70, alemã, tem uma qualidade muito boa. Portanto, isto é o CD, que curiosamente tem uma qualidade também muito boa. Este CD é dos anos 80. Eventualmente já poderia ter comprado uma remaster. Há reedições deste álbum em vinil boas, francamente boas. Eventualmente irei optar por comprar uma edição em Super Audio CD, uma remasterização que saiu recentemente, 2 ou 3 meses, portanto, e como tem edição em Super Audio CD, provavelmente quando comprar, irei comprar em Super Audio CD. É um álbum que eu gosto muito, portanto, o segundo álbum de estúdio do Van Morrison, apesar de algumas pessoas muitas pessoas pensarem que é o primeiro, não, é o segundo. É um álbum que eu gosto muito, tá bem? Portanto, toda a lógica estar aqui na lista dos melhores segundos álbuns de estúdio. Portanto, Van Morrison com o seu Astro Weeks, tá bem? Vinil e CD 1968. O nono que trago aqui é um grande álbum também, dos melhores álbuns de sempre na história da música. Vejo também algumas pessoas a pensar que é o primeiro de estúdio. Não é o primeiro, mas de facto foi aqui que começou o grande sucesso dela, mas não é o primeiro álbum de estúdio dela, tá bem? É o mais mediático, é o mais vendido, portanto é o mais sucesso, mas não é o primeiro, tá bem? Portanto, eu estou a falar da Carole King com o seu Tapestry. Portanto, este é o vinil, esta é a primeira edição americana, tem também em CD. Tenho, e curiosamente ainda ontem estive a ver o preço dele. Portanto, existe uma edição audiófila em Super Audio CD, e eventualmente eu ando a controlar os valores, o preço, quando surgir uma oportunidade, porque é uma edição audiófila um bocadinho cara. Quando estiver assim um bocadinho mais em conta, irei comprar também em Super Audio CD. Isto é uma edição comemorativa, apesar de ser uma edição especial, é uma edição em CD normal. Esta é a primeira edição americana, portanto, em vinil. É um grande álbum, dos mais mediáticos na história da música, portanto, muito bem gravado. Claramente o melhor álbum da Carole King, grande salto relativamente, em termos de qualidade, relativamente ao primeiro álbum. Nada a dizer, portanto, toda a lógica estar aqui na lista dos melhores segundos álbuns de tudo. Portanto, Carole King com o seu Tapestry de 1971. Para fechar a lista dos 10 de hoje, um grande álbum, também o segundo álbum de estudo do artista, e foi aqui que começou verdadeiramente o grande sucesso estrondoso do artista, e na minha opinião é dos melhores álbuns da discografia dele, está bem? Por isso é que também faço questão de o ter em Super Audio CD. Portanto, para fechar a lista de 10 de hoje, Bob Dylan com o The Free Willin' Bob Dylan, portanto, de 1963. Portanto, este foi o álbum, sucedeu o álbum de estreia dele. É um grande, na minha opinião, é dos melhores na discografia do Bob Dylan. Tem também, como disse, o Super Audio CD. Aliás, eu do Bob Dylan tenho 4 Super Audio CDs, são os meus 4 preferidos, os meus 4 álbuns preferidos de Bob Dylan, por isso, e dá para perceber o quanto eu gosto deste álbum. Este é um dos 4 que eu tenho dele em Super Audio CD, um grande álbum. Foi aqui, como disse, começou o grande sucesso estrondoso da carreira de Bob Dylan, muito alavancado aqui pela música que abre o álbum, Blowing in the Wind. Tá bem? Portanto, para fechar a lista dos 10 de hoje, primeira lista de 10 que eu considero os melhores segundos álbuns de estúdio, Bob Dylan com o The Free Willin' Bob Dylan de 1963. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Um bom dia.